Queridos amigos, quero convidar você para pensarmos juntos no tema Vencendo os Gigantes da Vida. Vencendo os Gigantes da Vida. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 31, sobre um dos grandes momentos na história da humanidade, quando Davi estava para enfrentar o grande Golias. Veja o que a palavra de Deus diz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 31. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa deste gigante. Teu servo lutará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois és ainda moço, e ele é guerreiro experiente desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja só, querido amigo, querida amiga, a maravilha da palavra do nosso Deus, que nos ensina que não podemos temer os gigantes da vida. Quais são os gigantes que têm tirado a tua paz? Quais são os gigantes que têm tirado a alegria do teu viver? Às vezes é uma notícia de uma grande enfermidade, às vezes é o desânimo, às vezes é o medo de alguma situação difícil que possa vir a acontecer. Não importa qual seja o gigante, quero dizer para você no nome de Jesus, de gigante não se foge, gigante se enfrenta. Gigante é como a sombra. A sombra, quanto mais você foge dela, se afasta, mas ela cresce. Quanto mais você chega perto, mais ela diminui. Assim são os gigantes que se levantam contra nós. É como disse o grande físico Isaac Newton. Ele disse: se conseguia enxergar mais longe, é porque procurei ver acima dos ombros dos gigantes. Meu amigo, minha amiga, você nunca deve fugir da luta. Veja no versículo 32, teu servo lutará contra este filisteu. Se olharmos Davi, um jovenzinho de 17 anos, despreparado em termos militares, ele não tinha o preparo. Davi era um pequeno jovem, mas um jovem cheio de coragem. Aquele gigante, um gigante experiente, um lutador campeão dos filisteus. Mas Davi, ele disse: o teu servo irá e lutará contra este filisteu. Você nunca deve fugir da luta. Veja o verso 42 ao 44. O filisteu o desprezou porque ele era jovem. Sim, primeiro, você não deve fugir. Segundo, você nunca deve aceitar a derrota e o desprezo. Muitas vezes pessoas olham para você e dizem: este tal não é capaz. Eu me lembro que fui fazer uma conferência numa igreja grande lá em Jiquié, na Bahia. E quando eu cheguei, uma senhora já experiente, eu tinha 21 anos, um jovenzinho, magrinho, e eu ia falar 5 dias daquela conferência. E ela olhou assim e disse com ela mesma: será que esse milhinho vai dar pipoca? 5 dias depois ela veio me pedir perdão e disse: mas que pipoca! Isso não é para a minha glória, mas para lembrar que o nosso Deus é o Deus que nos dá a sua vitória. Você não deve desistir, você não deve se deixar levar pelos que os outros acham. E terceiro, verso 45, Davi disse: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, você nunca deve vencê-los com a sua própria força. Sim, é verdade, o reino das trevas tem mais força do que eu e do que você, pessoas. Mas quando nós olhamos para o Senhor dos Exércitos,
Davi não estava confiado na sua funda, naquelas pedrinhas. Davi não estava confiado na sua altura, na sua força. Davi disse: eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso exatamente a quarta coisa que eu quero destacar para você nesta hora. Veja aí os versículos seguintes, mostrando que Davi foi e foi vitorioso para a glória do nosso Deus. Ou seja, você deve enfrentar os gigantes da vida que se levantam, seja eles quais forem, deve enfrentar com a força que vem de Deus. O Salmo de número 20, versos 7 e 8, vai dizer assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se hoje passou na sua cabeça desistir, no nome de Jesus, não desista, prossiga, creia que o nosso Deus que venceu, ele disse: eu venci e vós vencereis também. Tribulações, lutas, problemas gigantes aparecem sempre. No mundo tereis aflições, tereis problemas, mas Jesus disse: eu venci e vós vencereis também. Então, no nome de Jesus, estou aqui para dizer a você: não desista. Deus, na sua palavra, ajuda, esforça, anima você, dizendo: você não deve recuar. Você não deve aceitar a derrota e o desprezo que os outros têm por você. Você não deve tentar vencê-los com a sua própria força, mas você precisa enfrentar na dependência, no poder, na força do nosso Deus. Que seja assim, que você seja uma pessoa mais do que vencedora em todas as coisas. A palavra Nike é vencedor, hiper Nike, mais do que vencedores. Como diz a palavra, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? Cristo. Abra o seu coração, se entregue para Cristo e seja um vencedor aqui nesta vida e um vencedor na eternidade. Deus te abençoe, fica firme, mais que vencedor com Cristo.